Comunitária. Entrevista. Estamos recebendo através do telefone o professor do curso de História da Universidade Federal da Grande Dourados, o Carlos Barros. Ele que é douradense, né? Às vezes vem de visita aqui para Santa Helena também, e ele tem feito alguns estudos sobre patrimônio cultural brasileiro. E por isso ele tem estudado o tereré há alguns anos. Vamos dar bom dia então para o Carlos. Bom dia, Carlos. Está ao vivo. Bom dia, Dani. Bom dia aos ouvintes da Liberdade FM. Obrigado aí pelo espaço e por falar com vocês nesta manhã. Legal, que bom que você aceitou o nosso convite, que você conseguiu abrir aí um espaço na sua agenda para conversar sobre esse tema, né? Erva mate é um tema bastante recorrente aqui em Santa Helena, né? No Paraná, na região sul, é um local aí de muito consumo da erva mate. Ô Carlos, dá para traçar para a gente um pouco a origem dos primeiros usos da erva mate, mais ou menos como a gente conhece hoje? O que você conseguiu mapear em relação aos usos aí, historicamente, da erva mate no mundo? Certo. Dani e ouvintes da Liberdade FM, a história da erva mate, nós podemos dizer que ela é uma história bastante ampla, né? Abrange aí o que nós chamamos, o que hoje é o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso do Sul, mas também é bastante ligada à região atual do Paraguai, do Uruguai, boa parte da Argentina, né? Eu costumo dizer que a história da erva mate, história do tereré, do chimarrão, ela é uma história sem fronteiras, né? Sem fronteiras, e conecta muitas pessoas, muitas gentes, muitas tradições e costumes, né? Mas é difícil eu dizer para vocês uma data, uma origem específica, né? Há vários indícios para o surgimento do consumo da erva mate como uma prática alimentar, seja por meio de infusão, seja por meio para o uso de práticas curativas, mas sabe-se ou é possível apontar que o consumo dela, os primeiros vestígios, datam de aproximadamente entre 1000 e 1500 anos antes do que nós chamamos a era cristã, entre os povos chamados povos pré-colombianos ou povos andinos, região do Peru, da Bolívia, alguns vestígios arqueológicos, né, em sepulturas bastante antigas dessa região, em que foram encontrados sinais da presença da erva mate em cultos fúnebres. Mas, em períodos mais recentes, né, os vestígios datam do século XVI, século XVII, relatos, por exemplo, dos padres jesuítas, dos missionários, né, que atuavam na região sul do que hoje é o Brasil, né, vieram aqui no período da colonização. E então há relatos, alguns escritos que documentam o consumo da erva mate pelos índios, sobretudo os índios Guarani, grande povo Guarani, que aí se subdivide em outras etnias, como os Caigangue, né, que habitam aí o território do Paraná, mas também do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Então a erva mate era consumida, sobretudo por meio com a água, né? Seja uma água um pouco mais fria, a temperatura normal, digamos assim, e mais quente, nas regiões mais frias. Então a origem, ela está nesse meio, mais ou menos nessa temporalidade, né? E se estende, obviamente, como todos nós sabemos, até hoje, por meio do tereré, por meio do chimarrão, né? Entendi. Ô Carlos, mas a erva mate em si, ela teve grande impacto na economia brasileira durante um período, né? Vamos dizer assim, será que a gente pode classificar como o período de ouro da erva mate economicamente aqui para o Brasil? Conta um pouco para a gente dessa história e de como que esses estados aqui, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, tiveram também um pouco da sua história impactada por esse plantio, por esse cultivo. Sim, importantíssimo. A erva mate, ela foi classificada pela primeira vez, né, a árvore, em 1820 por um botânico francês. Mas, final do século XIX e durante boa parte do século XX, como você mesmo mencionou, ela teve uma importância econômica fundamental no estado do Paraná, por exemplo. A bandeira do Paraná, né, obviamente, como vocês sabem, ela traz um ramo de erva mate e um ramo
do pinheiro, né? Do pinheiro. Isso é um sinal, uma marca de quão importante foi a erva mate em um dado período histórico do Paraná, que é essas primeiras décadas do século XX. Né? No Paraná, a erva foi chamada de ouro verde do Paraná. Ouro verde do Paraná, tamanha importância econômica que a extração da erva mate nativa e, posteriormente, a produção da erva mate com fins ao porto da Argentina, a região do Uruguai, a bacia platina como um todo. Né? Então, o comércio da erva mate foi muito forte na região do Paraná, na região do Mato Grosso do Sul também, né? Por empresas privadas, tanto no Paraná como no MS, nós tivemos grandes empresas, mas também com produtores independentes. Isso gerou todo um grande mercado consumidor, que obviamente hoje ele é menor, mas também significativamente importante em termos de economia para esses dois estados. Mas aí ao longo das primeiras décadas do século XX, né, que toda uma engenharia da erva mate se estabeleceu nesses dois estados. No Paraná, Santa Catarina, praticamente em quase todo o território do estado, né, em suas relações aí com o Rio Grande do Sul também, parte do Paraguai e parte da Argentina. Né, muitas empresas, muitos empregos, muito capital que girou em torno da produção do vegetal, não é? Uhum. Ô Carlos, agora sim, você é um pesquisador do patrimônio cultural no Brasil. É uma bebida, né? A gente já comentou um pouco então dessa questão econômica, né, da erva mate, um pouco também das origens, dos primeiros usos, dos primeiros registros. Agora, como que uma bebida pode se tornar um patrimônio cultural? Explica pra gente um pouco disso. Muito boa a sua pergunta, Dani, porque assim, patrimônio cultural de um povo, né? Ele é tudo aquilo que caracteriza, que simboliza, que marca a identidade, costumes, tradições. Aí nós podemos falar num país, podemos falar em regiões também, né? Por exemplo, nós temos um país de proporções continentais que ele é bastante diverso culturalmente. E vocês têm culturas diversas, diferentes, espalhadas por todo este grande território, né? Então nós podemos falar em patrimônios culturais, aquilo que identifica determinada população, determinado conjunto de pessoas. E o tereré é um destes exemplos, né? O primeiro registro do tereré enquanto um patrimônio de um povo foi feito pelo Paraguai. E em 2011, exatamente há 10 anos, o Paraguai, por meio da sua legislação específica, né, considerou o tereré como um patrimônio da nação. E, se eu não me engano, no mês de janeiro, o Paraguai tem um Dia Nacional do Tereré, que se celebra a prática alimentar, etc. O tereré no Paraguai tem um aspecto, digamos, cultural mais forte, até por conta da presença mais marcante da cultura guarani naquele país, né? Mas também no mesmo ano de 2011, em abril de 2011, o estado do Mato Grosso do Sul também considerou o tereré como um patrimônio imaterial do estado. Haja vista a grande presença da bebida aqui nessa porção, nesse território, né? Mas o tereré, ele não é consumido só no Paraguai ou no Mato Grosso do Sul. Ele está presente no Mato Grosso, no Goiás, no Paraná, Santa Catarina, em todo o sul do Brasil praticamente, no Uruguai, porções da Argentina, da Bolívia e, na verdade, no mundo. No mundo altamente globalizado como o nosso, as práticas alimentares, que aí no caso as bebidas, elas se espalham, né? Então o tereré tem um apelo identitário, simbólico, bastante grande no MS, mas também em regiões do Paraná. Conecta pessoas, digamos, desculpa para encontros, provoca sociabilidades. Então é algo que identifica determinado conjunto de costumes, de tradições. No Rio Grande do Sul, na parte mais sul do país, nós pensamos também no chimarrão nesse mesmo sentido, né? Então o patrimônio, antes dele ser reconhecido pelo Estado, pelo país, ele é reconhecido pelas pessoas, porque as pessoas é que fazem uso do tereré. Ou também poderia ser de uma comida típica, de uma bebida, de uma festa e por aí vai. Então são as pessoas que dão sentido aos patrimônios, né? Interessante. A gente está hoje aqui, né, nessa entrevista com o apoio da Erva Mate Selva
e erva carina tererê, né? Por isso que a gente tem um sorteio aqui das 2 ervas, né? Para quem está acompanhando a programação e mandando mensagem para cá. Ô Carlos, para a gente encerrar e levar um pouco para os finalmente a nossa conversa, tem muita coisa que a gente gostaria de conversar, mas a preparação da erva mate, lógico que hoje a gente tem aí muito mais máquinas, é uma coisa bem mecanizada, mas ao longo da história essa preparação da erva mate, desde a colheita e tal, ela também aí é bastante importante, né? Porque afinal de contas era como se lidava, né, com o produto. Você pode comentar um pouco rapidamente como que mais antigamente era preparada a erva, a queima, tem alguns nomes específicos, né, do pessoal que trabalha com isso, e qual que é a diferença na hora de fazer, na hora de preparar a erva do chimarrão para a erva do tereré? Você sabe qual que é? Dani, começando a sua última pergunta, a erva do chimarrão é uma erva mais processada, digamos assim. Isso você pode observar até na própria constituição. É uma erva mais fina, digamos, né? Por conta que ela é consumida por meio com água quente, né? Água quente ou mais quente do que o tereré. Obviamente, a erva do tereré é uma erva menos processada. Mas hoje você tem diferentes qualidades de erva também para o tereré, né? Você tem as ervas, aí hoje é um nome bastante difundido, gourmet, com sabores, etc. Então, tudo isso interfere na própria produção da erva em si, né? Das folhas. Quando você olha para o passado, era um meio de produção, de colheita, primeiro colheita, né? Porque a erva mate é uma árvore nativa. Quanto mais você recua no tempo, mais braçal o trabalho era feito, né? Então ele era colhido pelas pessoas, homens, sobretudo paraguaios, nordestinos, aqui no caso do estado, pelos próprios indígenas, né? Tudo de maneira muito artesanal, muito braçal, um trabalho muito pesado. Os feixes carregados por longas distâncias até serem embarcados em lombo de animais e depois transportados pelos rios. Então é um trabalho muito penoso, né? Você tem contos literários que tratam, tanto aqui no MS como no Paraná, que tratam desse período, né? Você citou os seus 2 patrocinadores, a erva carina, aqui nós temos no estado também, é uma erva muito boa, consumo por aqui. A outra marca eu não conheço, mas certamente também é muito, muito boa. E hoje, nas prateleiras dos mercados, né, esse apelo identitário, apelo ao consumo é bastante presente nas variedades das ervas. Você tem ervas mais dedicadas ao público mais jovem, a times de futebol, a cores, ao pessoal mais tradicional, né, as ervas sem sabores, etc. Então, isso tudo vai mostrando a oferta, digamos, econômica da erva e suas qualidades mostram como ela atinge um público bastante variado e como está conectado à vida, ao cotidiano das pessoas no dia a dia. Beleza? E vai passando de geração em geração, né, Carlos? Carlos, sim, de geração em geração. O consumo do tereré, por exemplo, em tempos mais recuados, você tinha ainda tem, mas não é tão forte, sobretudo nas gerações mais jovens, todo um ritual de preparo da erva mate, né? As crianças não podiam tomar, apenas após os 18 anos era recomendável tomar, porque havia pontos, né, que o consumo do tereré poderia enfraquecer os ossos, né, das crianças. Aí são histórias que as famílias contavam, né? As crianças não poderiam se aproximar das rodas de tereré dos adultos, não poderia se encher demais o copo, era uma falta de respeito. A guampa deveria circular no sentido horário apenas. Então, uma série de rituais, de tradições que vão não se perdendo ao longo do tempo, mas se modificam, porque já não digamos, comunicam como comunicavam anteriormente. Mas o tereré segue aí sendo reinventado, ressignificado pelas diferentes pessoas, né? Legal. E ainda mais pós-pandemia, né? Porque a pandemia deve ter marcado mais uma mudança aí no tereré, porque afinal de contas não dá mais para compartilhar, né? Como era antes a bomba aí do tereré, como a bomba do chimarrão. A gente está conversando, você que chegou agora, com o professor do curso de História da UFGD, o Carlos Barros, conversando aí sobre tereré como patrimônio cultural. Ô Carlos, tu tá fazendo também, tá escrevendo, tá terminando aí de publicar um livro sobre o tereré. Conta pra gente um pouco do conteúdo desse material. Sim, Dani, eu tenho um projeto aprovado na Fundação de Cultura do Estado para o ano que vem lançar um livro impresso e em e-book contando um pouco sobre a história do tereré e sua importância como patrimônio para o estado do MS. Mas também vou dar essa pegada
um patrimônio brasileiro, né, um patrimônio do país. Então, o objetivo é difundir a prática alimentar, a sua história, a sua importância econômica e cultural ao longo da história do MS e suas conexões aí com o Paraná, Paraguai, né? E só uma coisinha, você citou a pandemia, Dani, assim como muitos de nós, né? Graças a Deus sobrevivemos, né? E a ciência, sobrevivemos à pandemia, o tereré também sobreviveu, né? Foi grandemente impactado no chimarrão, né? Já que ele é uma prática alimentar comunitária que conecta pessoas. Mas ele sobreviveu, né? Foi mais um dos aspectos impactados pela pandemia, mas o tereré sobreviverá, com certeza. Legal. Carlos, obrigada por ter cedido aí o seu tempo. E Santa Helena tá te esperando, viu? Para você vir aqui passear, para você vir aqui tomar um tereré com a gente, combinado? Combinado, Dani. Um abraço para você, para os seus ouvintes.